Saudações, paz e graça a todos. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast, Os Alicerces da Adoração. E hoje vamos dar continuidade sobre a noção do vaso e aprofundar mais e mais sobre o mundinho. Sabem o que é mundinho, né? Hoje nós temos ainda surpresas com mais um convidado, o nosso irmão Jorge Chameia. Boa noite, pastor Strick Mabanga. Boa noite, irmã Teresa. Muito boa noite, irmão Jorge Chameia. Muito boa noite. Estamos muito felizes de receber dois homens de Deus prontos para transmitir. Você está pronto para receber? Eu creio que sim. Amém. A primeira pergunta vai ao pastor Strick Mabanga, amém? Onde nós temos como base o livro de 1 de João, no seu capítulo 2, no versículo 15, que diz: não ame o mundo e nem tudo que nele. Quem ama o mundo, este não ama o Pai, sim? Então, pastor Strick, é possível separar o cristão daquilo que o mundo oferece? Com certeza, na verdade, boa noite a todos. Quem é o cristão? Nós podemos responder se nós sabemos quem é um cristão. O cristão, na verdade, é o seguidor de Cristo, quem é igual a Cristo. E o cristão faz parte da igreja, é membro do corpo do Cristo. E a própria palavra igreja significa eclésia em grego, aqueles que foram tirados fora do mundo para poder servir a Deus. Então é normal, porque se nós voltarmos um bocado atrás, o Deus poderoso sempre fazia questão que o seu povo não se misturasse com os outros povos. Sempre fazia questão que o seu povo seja um povo completamente diferente. Se há alguma base bíblica, nós podemos ler no livro de 1 de Pedro. Aí o Pedro diz, no capítulo número 2, versículo 9 até 12. Ali o São Pedro diz que, versículo 9, Pastor, não consegui perceber. 1 de Pedro 2, 9 até 12. É um versículo conhecido e leu em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas vós sois a geração eleta, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós vemos que o São Paulo aqui mostra como é que nós somos um povo à parte, então o mundo não pode fazer parte de nós, porque nós fomos resgatados para a glória de Deus. Pastor Strick, o mundinho não pode fazer parte de nós. E quanto à questão de moda, tendências, redes sociais, talvez seria melhor ouvir do irmão Jorge Chameia. É bem verdade. A propósito, boa noite a todos que nos acompanham do outro lado. A Bíblia é clara e, de acordo com o texto base que nós lemos, que nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. E João aqui traz aqui uma orientação que é fundamental daquilo que é a separação dos princípios entre o cristão e quem não é cristão. E como o pastor Cedric disse muito bem, o cristão pode estar no mundo, mas o mundo não deve estar nele. Então quer dizer que chegamos a uma conclusão e concordamos todos que é possível sim separar o cristão do mundo ou das coisas que há no mundo. Tal igual o que o mundo oferece. Hoje nós vemos que as mídias sociais, no caso as redes sociais, elas em si só oferecem o que o próprio mundo oferece. Hoje vemos aí a expansão das coisas do mundo, a soberba da vida, as concupiscências dos olhos, não é? E da própria carne. Então, há aquela expansão e nós, como sendo cristãos, e particularmente levita, não é? Devemos sim fazer esta separação, ou devemos nos separar destas coisas que o mundo oferece e daquelas coisas que Deus oferece. Certo. E quanto aos perigos que existem entre, na verdade, os cristãos que já são reconhecidos? Nós vemos ali muitos pastores, muitos levitas que hoje têm nome. Quais são os perigos que eles correm? Eles correm diante do mundo. Eles podem passar
por uma situação que lhes faça desviar daquilo que é o propósito de Deus? Podem sim passar. Podem sim. Existem muitos perigos. Por exemplo, nós sabemos que a fama acarreta consigo muitos perigos. Muito mesmo. E para homem de Deus, ou um músico, adorador de Deus, quando lida muito com a fama e não for bem gerida, é capaz de recorrer ao caminho de Baal. Ou seja, agora, não mais adorando o Senhor e virar a glória para si. Esse é um dos perigos que eu acho. O primeiro perigo é o homem virar a ordem da glória, que seria para Deus, agora vira para si. Ou seja, ele não fará mais para Deus, mas fará para a sua própria fama. E recorrendo àquilo que o apóstolo Paulo disse, de que os bons costumes corrompem, ou as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, nós sabemos que a fama não é, no seu todo, uma boa coisa para aquele que é cristão, para aquele que é filho de Deus. Porque a fama traz consigo o ego ao homem. A fama enaltece o homem, não enaltece Deus. Então, esse é um dos perigos que o homem de Deus corre, ao ponto de se desviar do caminho do Senhor. Da razão que a Bíblia chama-nos a atenção a vigiar. Exatamente. E orar. E essa vigilância também consiste mesmo nisso, em não ligar muito para as coisas dessa terra, senão a gente se perde. Pastor Cedrico, pode, por favor, nos esclarecer a questão de um vaso que é firme em Deus ser corrompido pelas universidades que o mundo oferece no tempo? Com certeza, irmã Teresa, isso quando o foco ou o alvo já não é Deus. Na verdade, se nós olharmos a Bíblia, é um conjunto de pessoas que foram chamadas por Deus, porque não faz sentido nenhum Deus dizer ao povo de Israel que queria tanto ter um rei, escolher e escolheram Saul. Na verdade, a própria Bíblia diz que o próprio Deus que aprovou essa escolha. Depois de um tempo, Saul foi rejeitado por Deus. Uma coisa incrível. E posso dizer, é uma contradição. Mas por quê? Porque o alvo de Saul, a fama ou a glória que o mundo dá. Na verdade, nós não podemos fazer dessa glória nossa, porque nós fomos criados apenas para glorificar a Deus. Como podemos dizer, nosso versículo base do Evangelho, de Mateus 7,33 diz: buscar o seu e a sua justiça, o resto será dado, que será acrescentado, né? Como podemos dizer. Então, a fama para mim é uma consequência. E uma consequência do trabalho ou do envolvimento dentro da obra do Senhor, e faz parte do resto. O alvo para nós deve ser o reino do céu. E o reino do céu é alicerçado na palavra, como diz o pregador Salomão em Eclesiastes 7:1, de convém bons costumes ou bom comportamento do que uma boa fama. Então é possível que alguém se desvie-se do caminho certo quando, como diz nosso irmão Jorge, não está alicerçado na palavra. Ali nós notamos que querem fama, o Senhor nunca irá permitir. É perigoso para ele. Exatamente. Como podem ver, nós temos aqui o pastor Cedrico Mabanga, que é o pastor do Ministério Casa de Adoração e que é uma das grandes pessoas que preparou o projeto Certo para Te Dizer. E temos aqui o irmão Jorge Sameia, que também tem a ver com o louvor, faz parte da banda, do seu ministério. E irmã Teresa, que também é levita do Ministério Casa de Adoração. Nós temos uma pergunta para os levitas, para o irmão Jorge Sameia. Qual é a sabedoria que o levita tem de ter quanto à questão de ser o centro das atenções? É uma questão pertinente, e pertinente mesmo. Desde o princípio da humanidade, o homem tentou, desde, diríamos nós, ao anjo, ao Lúcifer, sempre tensionou as atenções para si e não para Deus. E infelizmente hoje nós vivemos uma época em que o egocentrismo passa muito à flor da pele do homem. Que sabedoria é que o levita
deve ter quando passa a ser centro das atenções? Primeiro, mostrar sempre para o público-alvo que o que ele faz não é para ele, é para o Senhor. Nunca aceitar a ser aplaudido, mostrar que ele é o dono de tudo. Porque quando eu mostro para o meu público-alvo de que a glória deve ser dada ao Senhor, eles jamais olharão para mim como centro das atenções. Porque senão eu saio da zona de adorador para mero artista. E é aqui a diferença entre o adorador e o artista. Exatamente. Porque o artista chama a atenção para si. O artista faz para si. O artista faz para o seu ganho próprio. Já o adorador não. O adorador faz. É uma obra, é um trabalho, é um ofício. Ele faz para o Senhor, serve para o Senhor. Então a primeira coisa, nunca aceitar a ser aplaudido ao ponto de tornar a glória para si. Esse é um dos princípios e um mecanismo de sabedoria. A segunda, levar sempre para as pessoas que o centro da adoração não é o homem, é Deus. Eu, quando faço isso, mostro para o povo ou para o meu público-alvo que não devem adorar a mim. Porque o que a gente vê hoje? Hoje vemos em concertos gospels em que o irmão vai para o concerto não para adorar ao Senhor, vai porque tem simpatia pelo músico. Exatamente. Então quer dizer que ele vai ali, por isso é que a gente vê até em concerto gospel que o cristão, aquela coisa, meu músico predileto, aquela coisa, perde o foco em adorar ao Senhor e adorar a pessoa. Então essas são as minhas opiniões quanto a isso. Primeiro, nunca ser aplaudido, deixar ser aplaudido ao ponto de ser tu o centro de tudo. E quando fizer alguma coisa, mostre para as pessoas que a honra, a glória, o louvor, o centro é o Senhor. Cedrico, isso quer dizer que também temos que ter muita atenção quando admiramos um músico gospel. A nossa admiração não pode ser muito profunda para não termos de escolher, de acabar gostando mais do músico do que do louvor que nos leva a adorar a Deus? Ok, com certeza. Na verdade, o músico, ele é o artista. E, como posso dizer, nós temos aqui o nosso artista, o salmista, o Davi é um dos grandes, que escreveu. Mas de que se trata? Trata-se de uma mensagem inspirada. Nós temos o que chamamos a noção do vaso e a noção do conteúdo do vaso. Nós, ao olhar o músico, na verdade, o que nós olhamos? Vou pegar um exemplo. Sempre digamos que a unção não revela a Deus. A unção revela o homem de Deus. Se no bairro tem alguém que tem o dom de cura, as pessoas vão atrás daquela mamão, daquele pastor, por causa do dom que está nele. As pessoas, na primeira fase, não vejam Deus. São para quem vai cantar é o irmão Fernandinho, quem vai cantar é o irmão Jorge, quem vai cantar é X. Mas por detrás desta unção esconde-se uma fonte da unção. E o que faz toda a diferença é a fonte da unção. A fonte da unção é Deus. É o Deus que lhe concedeu este ofício para poder fazer a sua obra. E cabe a eles demonstrar às pessoas que não depende de mim, mas depende de Deus. Nós que estamos a ser ensinados, na verdade, iremos atrás dessa pessoa por causa da unção que está nele e não dele. Porque sabemos que a unção parece ser algo que não foi emprestado e que de um momento a outro nós podemos perdê-lo. Razão pela qual temos que ter muita cautela de não amar o artista, mas temos que amar o Deus do artista. Se nós fizermos isso para o nosso benefício, o Senhor é capaz de não continuar a ungir? Ok. É um bocado triste, na verdade, em nosso mundo de hoje. Vejo pessoas que já fizeram nome nesta Angola, cantaram músicas que rolaram de cabine da Cunene, pessoas cantando, a no fim diz, música gospel não rende, não dá dinheiro. Aí começo a me perguntar, qual é o que era o foco de eu fazer? O foco era para receber um feedback, ser abençoado,
ou glorificar a Deus. E Deus, sendo omnisciente, Ele que sabe sondar os corações. Ele sabe quem faz para Ele e quem, na verdade, faz para poder receber algo em troca. E nós temos uma heresia que eu chamo do mundo da produção, dos adoradores, que depois de produzir um produto e que se diz que agora é o momento de que os produtores devem ajudar para espalhar essa mensagem e passa na fase promocional, passa no marketing. Eu não estou aqui a dizer o contrário, porque na verdade quem produz algo vai querer que essa coisa seja conhecida por os outros. Isso é óbvio, mas esquecemos o poder do Espírito Santo. Nos acompanhamos há dias algo no mundo francófono de um pastor, Padre Achuel, que tem uma música que está a rolar, Comment ne pas te louer, uma música que está passando, é uma música católica e que não houve promoção nenhuma. Feito em 2016, colocado no YouTube, de um dia para outro, canta essa música. Quem fez isso? E é essa parte que os adoradores esquecem, que o Espírito Santo tem os seus interesses em tudo que nós fazemos. Mas quando nós lhe damos os seus interesses, Ele cuida da parte que fica. Então, irmã Teresa, é perigoso fazer para nós, porque na verdade não teremos o resto, como diz Mateus 6, 33. Primeiro é o reino do céu e sua justiça, o resto será acrescentado. O resto aqui, o resto é o Senhor fazer de você ser um pastor famoso, um pregador famoso, alguém conhecido. Isso é a consequência do Senhor, porque Ele diz, o salmista diz, né? Ele coloca perante mim uma mesa, perante meus inimigos. Deus faz isso. Ele diz no livro de Isaías, 51, que Ele vai tirar a cinza para dar veste de louvor. Assim nós entendemos que o Senhor tem um projeto de promover os seus filhos, desde que eles ficam ligados à sua obra e à sua vontade. Bem esclarecido. A minha última pergunta, não posso deixar de perguntar, realmente o que é que leva o cristão a desejar o pódio em seu benefício, não para Deus? Hoje, infelizmente, desde umas décadas de 70, 90, quando a indústria de reprodução musical secular percebeu que os crentes utilizavam CDs, porque nessa altura havia se desfeito, então eles passaram agora a chamar os músicos gospels para reproduzirem suas músicas. Hoje, infelizmente, eu digo, a falta de confiança primeiro, a falta de confiança em Deus leva a isso. E quando o homem, ou filho de Deus, não entende que a glória é de Deus, vai querer colocar-se no lugar de Deus. E nós sabemos que Deus é alguém que não divide a sua glória com ninguém. Deus abate todo aquele que tentar subir no pódio que é dele, que é o lugar exclusivo dele. A majestade, a honra, o louvor é para o Senhor. É para Ele. Então, a falta de confiança em Deus faz com que este homem queira ser Deus. A falta de conhecimento sobre a pessoa em si, quem ela é em Deus, também faz. Porque se eu perceber que quem eu sou em Deus, estou sentado ao lado de Deus, não tem porquê, porque já estou no lugar de glória, ao lado de Jesus Cristo. Exatamente. Então não tem porquê. Então, o cristão que se vira para Deus, muitos é porque não é cristão. Eu sou dessa ideia, pastor. Cristão que é cristão percebe que ele nunca vai tentar subir no lugar do Pai, porque aquele lugar de honra é de Deus. Se tentar, é filho do maligno, porque a única pessoa no mundo que tem interesse em querer sentar no lugar de Deus é o inimigo, é o maligno. Exato. Então, quando um cristão supostamente diz que é cristão e quer assumir o pódio no caso da glória de Deus, não é cristão, ou é joio no meio do trigo. Como também pode estar o caso que, por causa das influências do mundo, porque hoje há uma lei, e o modismo traz isso,
que quem não aparece não é importante. Por isso é que hoje nós vemos que até os músicos gospels fazem de tudo para aparecerem. Exato. Porque percebem que quem não aparece nas mídias não é importante, quem não é aplaudido não tem valor. Então, por conta disso é que o homem tenta aparecer no pódio. Interesse. Porque nós sabemos que quem aparece no pódio tem agendas abertas, pastor. Exatamente. Vai ser convidado em todos os lugares. Porque nós aqui que não estamos a aparecer, ninguém nos convida. Mas quem aparece tem convite em todos os lugares. Então, são essas coisas. A influência do inimigo, a falta de confiança em Deus, leva essas pessoas à falta de conhecimento, leva com que o homem queira atingir o pódio. Certo. Pastor Stricker, isto quer dizer que o cristão também pode ser celebridade, desde que saiba o que é que está a fazer. E com certeza, irmã Teresa, quando nós olhamos a Bíblia, nem o próprio Cristo, a Bíblia diz que a sua fama alcançou o mundo inteiro por causa das suas obras. Então, isso é apenas uma consequência. Vai se falar, olha, tem alguém que está fazendo algumas coisas, porque ele tem uma fonte pura. O próprio Deus se encarrega, irmã Joyce, de tomar conta de nós e de nos levar num lugar para poder fazer a sua vontade. Ele tem ciúme, que é verdade, que nós não desviamos, razão pela qual mais firmes nos tornamos nele, mais usados seremos por ele. E em relação à questão que fizeste ao irmão, na verdade é a falta de bênção. É um povo, não posso dizer mediocre, mas que não é abençoado. E queremos multiplicar as agendas, os cachês, para ter dinheiro, entendes? E muitos dizem que consideram a música como um meio para poder sustentar a sua vida. Isso eu não digo o contrário. Se você tem a música em suas mãos, você é o super guitarrista, Deus te concedeu esse dom, você desenvolveu. É claro que se é um meio, tu vai viver isso. Mas tem várias maneiras de viver isso. Trabalha num estúdio, toca e faz gravações. Mas quando é para servir a Deus, irmão, não se faz isso para poder ter lucro. Isso se faz isso para que Ele seja glorificado e vai lhe trazer muita surpresa na sua vida. Exatamente. Você que é vaso de honra, tenha muito cuidado com o mundinho, tenha muito cuidado com querer ser celebridade em favor do seu benefício, mas faça para Deus. Amém? Pastor Strick Mabanga, eu vou querer que o pastor dê o seu conteúdo sobre isso para as pessoas ali fora e também o irmão Jorge também primeiro conspirar. Pastor Strick. Ok, partilhamos muitas coisas e em relação à questão primeira que foi dada sobre a moda, e no mundo cristão temos uma mistura de muitas coisas. Eu digo que a unção de Deus sobre nós não faz de nós anjos. Somos pessoas, vamos vestir, só que nós somos diferentes dos outros. Tiago 3, 11, 12 diz que uma mesma fonte não pode sair do azar. Numa mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água amarga. Não. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Eu vou vestir do jeito que agrada a Deus. Na vez passada falamos dos cortes, hoje em dia, dos brincos que são usados, porque nós olhamos pelo mundo e gostamos do jeito do mundo. E estamos a trazer para a igreja. Nós devemos fazer a diferença. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, versículo número 7, eu subjugo meu corpo para que o evangelho que eu prego, eu próprio não venha a tropeçar ou a ser reprovado. Não queremos ser reprovado. O vaso precisa cuidar de si. Não se deixa levar pelo mundo e nem o fanatismo. Porque na verdade o lugar de destaque para a nossa adoração é Deus. Ele está sentado e Ele desce quando você começa a tocar, a lhe adorar como Davi fazia. E tudo que está ao redor se desfaz por causa da glória do Senhor. Ora, nós somos, na verdade, um tempo em que a moda causa a sensação de ineditismo na vida do adorador. E a todos aqueles que participam em vários lugares, no caso os músicos acentuados do nosso mercado, devem ter uma responsabilidade grande. É edificar vidas através do que canta. E não querer introduzir no que você canta
mecanismos vindo do mundo para atrair a maioria. Porque hoje vê-se que o cristão, o músico, o levita cristão, porta-se como ímpio para atrair a maioria. Porque é isso, quando a minha música é ouvida pela maioria, não importa se é cristão ou não, a tendência é ter mais lucros em termos das mídias sociais. Então, devemos ter esse cuidado, termos em conta que mundo é mundo, cristão é cristão. É óbvio que, quando falamos de moda, são atitudes que muitas das vezes são previamente não pensadas. Por exemplo, é normal que eu siga um músico que veste-se bem, porque nós sabemos que tem músicos seculares que vestem-se bem. Mas é que há um padrão de vestimento. E hoje nós sabemos que para quem veste-se assim é dito como extremista. Por exemplo, o músico que diz que veste sua gravata é tido como ultrapassado. Deve se calhar pôr uma t-shirt que mostra o peito, aquela coisa toda, e que não é típico dos filhos de Deus. Nem me é típico que o filho de Deus, como o pastor Cedric disse, um músico cristão, cabelo pintado de loiro, roxo, músico cristão usar brinco. Não me refiro a mulheres, mas é homem usar brinco, não convém aos filhos de Deus. Portanto, e por isso é que hoje o nosso evangelho mudou de tal maneira que não muda vidas, por conta do que nós, como filhos de Deus, como servos, apresentamos ao mundo. Portanto, amados, apresentemos que nós somos mesmo carta lida para aqueles que estão de fora, a fim de que possam também ser salvos em nome de Jesus Cristo. Você é filho de Deus, faça a diferença em todo lugar onde você for. Sobrou alguma dúvida? Não esqueça, comente, escreva. Nós estaremos disponíveis para esclarecer todas as suas dúvidas. Estamos ligados todas as terças-feiras aqui nos Alicerces da Adoração. Estamos juntos. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Leva-me à santidade e ser um verdadeiro adorador.